Você vai lá, você se empodera, você conquista a sua autoestima, você recupera o gosto pela vida, sei lá. E aí você se pergunta, tá, e agora? O que eu faço com isso? Toda essa questão que a gente fala muito de empoderamento, de autoestima, de você se gostar, você se amar, você valorizar suas qualidades, valorizar seus potenciais, valorizar sua aparência, tudo isso é muito importante, mas ela não resolve todos os problemas, pelo menos não do jeito que a gente gostaria. Isso estou falando no âmbito individual, tá? Não estou falando de empoderamento a nível social, porque o empoderamento das mulheres negras, por exemplo, vai demandar todo um trabalho social que é muito mais complexo, muito mais demorado e, enfim, o que eu tô falando é do empoderamento individual, você enquanto indivíduo passando a se gostar mais, você crescendo como pessoa, se conhecendo, se amando, enfim. Quando a gente fala desse empoderamento individual, é muito gostoso você se amar, é muito gostoso você saber que você tem o seu valor e você se olhar no espelho e você não ficar focando nos defeitos, e é muito importante para que a gente consiga ter mais força para conquistar as coisas que a gente quer, pra gente ir atrás nas nossas lutas e enfim. Mas eu tive algumas dificuldades nesse processo. Demorou um pouquinho para eu entender, para eu descobrir que ter autoestima não é só você se gostar. A autoestima, ela é um negócio que é muito, muito mais profundo, e você vai descobrindo camadas e mais camadas de coisas que você não é... Porque assim, tá, vamos lá, deixa eu tentar organizar as ideias. Quando eu tive esse processo de saída do armário, que eu já comentei aqui em outros vídeos, na época eu até já achava que eu me gostava. Mas aí, tá, no começo eu vi que tinha algumas coisas que estavam faltando, aí eu fui mexendo nessas coisas. Então, comecei a me sentir mais à vontade com a minha própria aparência, com o meu cabelo, sei lá, com os meus traços, enfim, fui me ajustando com várias coisas, entendendo que eu era uma pessoa boa. Mas aí, eu fui entendendo que eu ainda era uma pessoa muito medrosa, muito receosa, muito insegura, com muitas travas na cabeça, e eu comecei a querer me desprender dessas travas e comecei a me abrir mais pro mundo e ver mais as coisas, né? E aí foi um momento muito importante mesmo. Eu saí de uma vida em que eu dizia muito não para as coisas, por insegurança e por medo, e comecei a dizer sim. Sim, eu vou para essa festa, sim, eu vou conhecer essas pessoas, sim, eu vou ficar com fulano, sim, eu vou aceitar tal proposta de emprego, sim, eu vou dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim. E o que foi ótimo, trouxe uma bagagem incrível pra mim, mas aí conforme eu fui tropeçando, eu fui entender que a minha autoestima não estava ligada aos sims que eu dizia, mas a coragem que eu tinha para dizer não, sabe? É para falar, não, eu não quero ter esse tipo de relação, não, eu não quero ser tratado dessa forma, não, eu não quero essa proposta de emprego, não, para que eu começasse a delimitar como é que eu quero que as minhas relações sejam, relações familiares, relações amorosas, amizades, relações de trabalho, tudo. Dá muito receio pra quem dizia muito não, de repente começou a dizer muito sim, de repente tá tendo que dizer não de novo, dá medo de você perder aquelas coisas que eu havia conquistado na época do sim, sabe? Mas que eu tinha que passar por isso, isso era autoestima de verdade. E aí você vai entendendo, por exemplo, que você se gosta, você se acha bonito, você se acha interessante, você acha tudo, mas você não se acha bom o suficiente para estar numa empresa grande, para trabalhar numa empresa grande, num cargo importante, que você é inseguro, isso eu tô falando de mim, né? Que eu era inseguro e eu não tinha coragem de dizer, de aceitar uma proposta melhor ou de exigir uma proposta melhor. Então, muitas coisas eu estava avançando, mas em várias outras eu ainda estava lá atrás. E assim, ninguém avisa muita gente que são tantas camadas assim de autoestima pra gente trabalhando, sabe? E aí, isso já é um ponto, que o empoderamento, né? Essa ideia do empoderamento e da conquista da nossa autoestima vai ajudando a gente a descobrir problemas que a gente achava que não tinha. Aí tem os problemas que surgem depois que você se empodera. Porque assim, nesse processo, conforme eu fui conquistando de fato a minha autoestima, minha energia mudou, né? As pessoas começaram mesmo a notar que eu estava uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, que eu tinha mais autoconfiança, que eu tinha mais coragem de me mostrar pro mundo. Isso acabou fazendo com que a percepção que as pessoas tinham a meu respeito mudasse, e de uma forma positiva. Começaram a me ver da forma como eu me via. Só que aí entra numa vibe de pessoas se aproximarem de mim achando que eu era inquebrantável e que
uma pessoa extremamente bem resolvida e de alguma forma, entrando naquela coisa do espelho de frustração, projetando em mim a cura de problemas que elas tinham. Só que, muitas vezes, a pessoa vinha conversar comigo, vinha tentar ter uma relação comigo e não se interessava nem em conversar comigo direito, porque ela me via superficialmente pelas redes sociais, me achava a pessoa mais maravilhosa do mundo e não se preocupava em saber como é que eu tava, o que eu pensava da vida, quais eram as minhas vontades, os meus medos, nada, ninguém queria saber de nada, ninguém conversava direito. Só tava tão impressionado lá com a parte externa e não queria saber do resto, achando que ela ia simplesmente absorver as coisas positivas que ela via em mim e eu ia resolver as coisas dela. E assim, a autoestima, né, você ter uma autoestima, você ser uma pessoa que se trabalha e que tem uma autoestima bacana e que é confiante e tudo mais, não apaga de uma vez todos os traumas que você vai recolhendo ao longo de toda a vida, sabe? E tem coisas que são muito profundas e que, sinceramente, eu acho que nem com terapia eu vou conseguir resolver. Não tem gente que não se importa mesmo com isso, que acha que isso não existe. E teve um caso, eu falo sobre essa situação no livro, né, sobre Amores, Mágoas e Passagens. Eu tava discutindo com esse rapaz, justamente que achava que eu ia curar os problemas dele, os traumas dele, e aí eu falei, olha, pode não parecer, mas eu também tenho os meus traumas. E ele respondeu, não parece. Só que não é um não parece no sentido de você não demonstra, é um não parece de eu não reparei nisso. O grande motivo até, aliás, por eu ter escrito esse livro sobre Amores, Mágoas e Passagens, é pra eu poder falar um pouco sobre essa sensação, sabe, de tipo, e apesar da minha autoestima ter me garantido muitas coisas positivas, ela não resolveu um monte de coisa e acho que não vai resolver. Não tem como eu ser só uma pessoa bem resolvida. Como eu disse no outro vídeo, não existe pessoa bem resolvida, né? Todo mundo tem coisa pra resolver. Então, esse vídeo, obviamente, que não é pra desestimular ninguém a viver esse processo de empoderamento, né? De conquista da sua autoestima. Isso é muito, 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 muito importante. Mas depois dessa conquista, vem novos desafios, sabe? A autoestima não chega abrindo um mar de rosas pra gente. Se ela não revela novos problemas, ela vai trazer novos problemas. E temos que lidar.